Vamos começar nossa live da semana. Tudo bem, pessoal? Quem que chegou aí? Ih, já chegaram algumas pacientes aí. Regina Cabral. Hoje a gente vai falar de Ivanice. Não perde uma também, Ivanice. Oi. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonado. Talvez, eu vou contar um pouco da história desse procedimento. Talvez seja a cirurgia que eu faça que mais muda a parte psicológica, talvez, da paciente, porque mexe diretamente com o olhar da pessoa, né? Tudo que mexe com o olhar, né? O olhar para mim é a entrada da alma do corpo, né? Então, tudo que mexe com o olhar mexe com a alma, mexe com a autoestima. E então eu acho que o lift endoscópico é o procedimento que melhor mexe com o olhar e que melhor corrige também, né? Então, estou aqui com a Rafaela, minha assistente aqui de São Paulo. Olá. Estamos aqui na clínica de São Paulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários, que ela está aqui justamente anotando as perguntas e daqui a pouquinho eu vou responder todas elas, tá bom? O tema é Botox versus lifting endoscópico. Já já vocês vão entender porque que tem tudo a ver esses dois temas. Bem, quem aí já fez Botox na vida? Levanta o dedinho. Coloca aí o dedinho quem já fez Botox na vida. Né? Acho que tá mais fácil responder quem nunca fez, né? Mais fácil falar quem nunca fez, que aí menos pessoas vão levantar o dedo. Botox é uma toxina, é um líquidozinho, uma toxina, que foi, acho que desde a década de 80, começaram a usar lá com casos de problema daquelas doenças de contratilidade, né? Que ficava com o músculo contraído, de espasticidade, o músculo contraía de forma involuntária. Começaram a usar essa toxina, que é a toxina de uma doença que se chama botulismo, e é uma doença que faz com que seus músculos vão parando de funcionar, né? Progressivamente. É uma intoxicação, na verdade, uma doença causada por uma intoxicação dessa toxina, né? Que se chama toxina botulínica. Essa toxina, basicamente, ela entra ali na placa motora do nervo. O que é placa motora? A placa motora é onde o nervo manda informação para o músculo. E aí essa informação ocorre por meio de neurotransmissores, são pequenas moléculas muito, muito pequenininhas que ficam mandando o sinal para o músculo contrair, fazer esse movimento. Descobriram que tem essa molécula que ela invade os receptores desses neurotransmissores. Invadindo esses receptores, os neurotransmissores mandam o sinal, só que ele não interpreta o sinal, né? Então ele fica como você satura aqueles receptores da placa motora, então você manda o sinal, mas o sinal não é interpretado pelo músculo ocorrendo a contração. Então você diminui a contração. Você faz botox, eu faço esse movimento aqui, faço botox nesse músculo aqui que é o corrugador, esse músculo eu vou tentar contrair e não vou conseguir. É como se eu estivesse tentando contrair e não estivesse conseguindo. Ou eu consigo menos, né? Antes eu conseguia assim, depois de usar o botox eu consigo menos. Então, essa é a teoria do Botox. Ele só faz isso, na verdade, tá? É um procedimento muito popular, acho que talvez o mais popular desde o início da estética e medicina. E ele basicamente faz com que o músculo não contraia. Quando você é muito bom fazendo Botox, você consegue fazer alguns equilíbrios musculares na expressão do rosto que causam alguns efeitos interessantes. Por exemplo, se eu quero elevar a sobrancelha fazendo Botox, o que eu tenho que fazer? Esse músculo aqui, que é o músculo frontal, ele faz com que a sobrancelha levante, certo? Tá? Esse músculo aqui, que é o músculo corrugador, faz que a sobrancelha baixe, certo? Então, esse músculo frontal levanta a sobrancelha e o músculo corrugador, o perorbitário, ele contrai a sobrancelha. Então, não só perorbitário, né? Quando eu falo perorbitário, também entra o corrugador, mas estou falando mais perorbitário porque vocês vão entender já já.
Então percebam que são dois grupos de músculos antagônicos. Um levanta, outro abaixa. Abaixa aí, né, o colgador abaixa a parte central, o orbitário a parte lateral. Quando eu quero levantar essa sobrancelha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear, eu tenho que diminuir a contratilidade de um desses músculos, tá? Ou de um grupamento desses músculos. Então, por exemplo, se eu quero que a minha sobrancelha fique mais alta, né, eu tenho que bloquear esses músculos que estão fazendo ela ficar mais baixa. Então, se eu não tivesse problema de rugas na testa e eu quisesse somente levantar a sobrancelha, eu posso bloquear só o corrugador e o orbitário, tá? Então, eu conseguiria elevar a sobrancelha mais lateralmente, tá? Mais lateralmente. Então, é dessa forma que a gente consegue levantar a sobrancelha com Botox. É nessa brincadeira aí dos músculos antagônicos. Só que o problema é o seguinte, aí para mim vem o primeiro problema do Botox. Muitos músculos antagônicos nós também queremos bloquear, né? Porque quem faz Botox e não resolve e não quer resolver essas rugas aqui do frontal, né? E aí já criamos o primeiro problema do Botox. Por quê? Eu preciso bloquear esses músculos aqui da parte central, só que mesmo assim eu quero levantar a sobrancelha. Só que esse músculo da parte central faz com que a gente levante a sobrancelha, né? Então se eu bloqueio ele, automaticamente isso aqui abaixa. E aí, o que acontece? Qual é a malandragem do Botox? Você vem na parte lateral aqui do músculo frontal e não bloqueia. Então você deixa só essa parte lateral funcionando. E aí eu bloqueio a parte central, não bloqueio a parte lateral. O que a gente faz? A gente faz o arqueamento da sobrancelha. Reparem que o arqueamento da sobrancelha, ele ocorre às custas de uma queda da parte central e de uma elevação da parte lateral. É assim que funciona, tá? Então, não são todas as pacientes que vão ter bons resultados com o Botox para fazer arqueamento de sobrancelhas, tá? Então aquela coisa, não, eu vou levantar minha sobrancelha e vou fazer Botox. Não é assim que funciona. Alguns poucos casos, eu te digo com tranquilidade, e você sabe que eu estou certo, porque quantas bizarrices vocês já ouviram na rua por aí, né? Aquela mulherada com aquela sobrancelha aqui baixa, aqui alto pra caramba, e ela só contrai essa parte lateral, aí a pessoa contrai e só fica assim, não é isso? Tá? Então, esse é um problema, para mim, um dos mais importantes do Botox. Ele não reposiciona a sobrancelha. Ele só bloqueia a ação muscular aonde você quer. Esse controle você tem. Para levantar a sobrancelha, no caso do Botox, abaixa a parte central, levanta a parte lateral. Nessa parte aqui, ao redor dos olhos, ela funciona muito bem, porque não tem antagonismo, né? Não tem problema parar de contrair isso daqui, nada vai cair, porque são músculos muito finos, muito fracos e finos, muito específicos para realmente ocorrer o fechamento da parte inferior dos olhos, né? O orbicular na parte inferior lateral. Essa parte aqui você pode bloquear à vontade, que não vai interferir em nenhum outro local, nada vai ter queda, porque são outros músculos responsáveis por esse movimento, tá bom? Então o Botox, a minha opinião, e é quando eu uso ele, serve somente para essa parte lateral e inferior da pálpebra, tá? Para essas rugas aqui do sorriso, tá? Essas rugas aqui e essas rugas aqui pode ser interessante, mas casos selecionados. Não indico para todo mundo. Quem tem pitose, queda de sobrancelha, está contraindicado, que vai piorar a pitose, tá? Se você tem aquela cara aqui bem carrancudinha assim, né, mais sobrancelhinha mais baixa, se você fizer Botox, vai piorar, né? Aí você vê a sua amiga que fez, você tem esse tipo de conformação anatômica, aí a sua amiga ficou ótima e você não ficou bom, e você fez no meu médico. Então, na verdade, faltou orientação do seu médico te explicando isso, tá? Gente, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade aí que eu vou responder todas. Recapitulando aqui, eu estou explicando sobre o mecanismo do Botox, como é que ele funciona e quando que eu utilizo ele, tá? Então, resumindo, o Botox, ele basicamente serve para uma harmonização da parte da sobrancelha e da testa em casos selecionados, casos que a pessoa tenha a sobrancelha bem definida, já mais alta, aí não tem problema baixar um pouquinho a sobrancelha e fazer esse manejo que eu estou comentando. E qual a principal queixa de vocês com relação ao Botox?
a principal queixa é durabilidade, certo? Quanto tempo dura o Botox aí em vocês? Se alguém já fez aí, coloca aí quanto tempo dura o Botox. Na minha experiência, o Botox dura em média, para você ser assim, bem honesto, 4 meses, não é isso? Tem pacientes que eu já vi durar 3, tem pacientes que eu já vi durar 2, e tem pacientes raros que eu já vi durar 5 ou 6 meses. Antigamente, o pessoal falava entre 6 e 8 meses, olha só como é que são as coisas. Hoje em dia, a própria Allergan solicita para que seja falado 4 meses, 4 a 6 meses, tá? Mas a verdade é que o resultado é muito errático, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, não tem como garantir o paciente quanto tempo vai durar. Então, eu considero um tratamento com baixíssima durabilidade, tá? Baixíssima durabilidade. Eu, pessoalmente, não sou a favor, não gosto de tratamentos com baixa durabilidade. Eu não gosto de escravizar paciente, tá? Então, o Botox, só pela durabilidade, eu já meio que descarto ele. Eu só faço em pacientes que já são meus pacientes, que já fazem outras coisas aqui e que optaram pelo Botox, né? Então eu faço, tá? Mas não é eu nunca vou chegar aqui numa consulta, de primeira consulta, eu vou indicar o Botox. Nunca, isso nunca aconteceu, tá? Eu sempre vou pensar em procedimentos que vão durar no mínimo uns 5 anos, tá? Mínimo. Tá? Geralmente, os procedimentos que eu faço duram de 10 a 15 anos. Então, eu já expliquei como é que funciona o Botox, né? Ele paralisa o músculo e você vai brincando aí com essa paralisação para você conseguir o efeito que você deseja, tá bom? Então, a sobrancelha, como eu estava falando, se ela for baixa, não faça Botox, vai ficar mais baixa ainda, tá? Só faça Botox se ela for um pouco mais alta. E aí a naturalidade do resultado do Botox vai depender também muito de quem está aplicando, né? Ninguém gosta daquele efeito que eu falei, né? Daquela sobrancelha que só levanta aqui na parte lateral, tá? Tem uma dúvida nessa Botox? Tem. Vamos lá. Janaína. Botox serve para suspender pálpebra caída? Boa pergunta. Janaína perguntou se Botox serve para suspender pálpebra caída. Jamais. Quando você já tem uma pitose da sobrancelha, você já tem essa queda daqui, e você tem, por causa disso, uma sobra da pele da pálpebra, ele vai piorar isso, tá? Você não consegue melhorar a pálpebra com a pálpebra caída, né, essa sobra de pele da pálpebra, com o Botox. Só vai piorar, tá? Então já é outra contraindicação que você me lembrou bem, Janaína, é exatamente essa. Você não vai fazer um Botox para resolver a pálpebra caída. A pálpebra caída você resolve com, que eu vou falar já, com lift endoscópico e blefaroplastia. É isso que resolve. Estou falando de resolver, tá, gente? Né? Eu acho que quem me segue sabe mais ou menos o meu estilo. Eu gosto de resolver o problema, não gosto de ficar atrasando, nem... Né? Se você tem um problema, a minha ideia é resolver, não ficar disfarçando, tá? Próximo, Rafa. A Flávia perguntou qual é a melhor marca de Botox. Melhor marca de Botox, boa pergunta. Eu já rodei em todas, já usei todas, já tive problema com todas. Eu já mandei cartinha para todas as marcas de Botox. E é sempre a mesma coisa. Eles vão lá, mas é um saco isso, né? Botox durou 2 meses. Botox... É um saco isso, porque você aplica o negócio e você não sabe nunca o que vai acontecer, né? Você tem que realmente fazer muito volume de aplicação aí para o médico, né? Para valer a pena fazer esse negócio. Eu ultimamente uso o Botox da própria Allergan, tá? Eu cheguei a essa conclusão pelo seguinte: todos os Botox, todas as toxinas botulistas davam um problema, assim, né? Em algum momento, vindo e mexe, eu tinha um problema. Aí o paciente ficava botando a culpa no médico que aplicou, né? E aí eu mandava a cartinha lá, mostrava o paciente, eu mandei cartinha. E aí, se não fosse do Botox, você ia falar assim, porque não usou o Botox, usou, sei lá, o Prosigny, né? Que é muito popular também. E eu comecei a usar o Botox para não ter mais esse tipo de reclamação, tá? Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito do Dysport, tá? O Dysport eu acho uma toxina bem legal, tá? Eu acho ela mais... Ela é
um pouco mais potente, eu acredito, pela minha experiência. Ela vem um pouquinho, na verdade não é mais potente, ela vem um pouquinho mais unidade na frasco e acaba que a gente acaba usando um pouco mais. Eu faço a mesma diluição que eu faço para o Botox, acabo usando um pouco mais e é como se estivesse usando um pouco mais de Botox em cada aplicação. Então eu uso geralmente ou o próprio Botox ou Dysport, tá? Dysport se escreve com DY Port, com T mudo no final. Mais alguma, Rafa? Até agora? De Botox, a Vanessa perguntou quais marcações você faz na testa. Quais marcações eu faço? Vanessa perguntou quais marcações eu faço na testa. Vanessa, eu sou muito do olhômetro, eu nem marco. Eu vou pelo que eu estou vendo da contratilidade, o paciente deita, ela vai, eu vejo, lógico, tem sempre a foto dela aqui no computador, sempre assim, ó. As fotos aqui, ó. A fotinha. E aí eu vou avaliar de acordo com o que eu quero, o que ela quer também, e de acordo com a contratilidade do músculo. Então, cara, como assim, eu, por exemplo, sou tipo 4, né, tá vendo? Olha, eu só tenho essa parte lateral do músculo frontal, tá vendo? Tem gente que tem ruga até aqui no meio, ou seja, tem a completa formação do músculo frontal. Então, isso, como varia de pessoa para pessoa, não existe uma marcação definida. Você só tem que respeitar algumas questões anatômicas e de estratégia, né? Cada médico olha o paciente de um jeito e tem sua experiência. Eu, pessoalmente, a minha técnica de Botox é muito interessante, eu gosto muito dela, os pacientes gostam, tanto de pacientes até hoje a gente faz, mas isso é muito pessoal, não tem como eu te dizer como que eu faço a marcação da testa. Mais alguma? De Botox, a Janaína. Botox resolve dores de cabeça ou é mito? Botox resolve dores de cabeça. Tem pessoal que estão usando essa característica de relaxamento muscular e tem alguns tipos de dor de cabeça. Eu não sou especialista, sou cirurgião plástico, gente, não sou neurologista. Mas isso é coisa que eu já vi de paciente minha que falou, tá? Tem alguns tipos de dor de cabeça, enxaqueca, não é nem dor de cabeça, é enxaqueca, né? Que tem um trigger, né? Que tem o gatilho em alguns músculos do crânio, né? Pode ser músculo corrugador, pode ser um músculo temporal, pode ser um músculo occipital. Então tem algumas pessoas, tem alguns tipos de enxaqueca que tem esse gatilho, tá? Nesses músculos. Para essas pessoas, eu já tive pacientes que referiram melhora com o uso de toxina, tá? Mas assim, eu já tive pacientes também que não referiram melhora com o uso de toxina. O que acontece provavelmente é erro de diagnóstico. O médico diagnosticou que ela fazendo aquele bloqueio ia resolver e ele mal diagnosticou errado, né? Essa é a minha opinião. Mas nas pessoas que fizeram o correto diagnóstico, essas pessoas perceberam se melhor. Mas não é um tratamento milagroso, é um tratamento para casos específicos de gatilho nesses músculos que você pretende tratar. Eu não entendo nada disso, estou falando só do que eu ouço aqui dos pacientes e para mim faz todo sentido, tá? Mais alguma sobre Botox? Blanca. Como fazer para o Botox permanecer mais visível? Como fazer para o Botox permanecer mais visível? Não entendi. Não entendi, você entendeu? Não entendi a pergunta, Blanca. Refaz a pergunta aí que a gente responde. Tá? Bem, vamos falar agora de lift endoscópico? Lift endoscópico. Essa é a minha paixão. Bem, para começar, olha só isso aqui, ó. Que bonitinho. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ótica. Através desse furinho aqui, olha, você consegue ver o que está nessa extremidade aqui. Tá? E nesse branquinho que aparece aqui dentro, sai uma luz aqui que entra através dessa fibra ótica aqui. Tá? Então, isso aqui é uma ótica de 4 milímetros que eu uso em lift endoscópico. Então, através desse orifício, que a gente coloca uma câmera aqui, tá? Uma câmera especial, a gente consegue projetar numa tela que fica na sala cirúrgica, e essa tela a gente consegue ver o que está aparecendo na frente desse final dessa câmera, dessa ótica, com uma ampliação muito, muito boa, muito mais do que olhando a olho nu e muito mais até do que se eu estivesse olhando com uma lupa, tá? Eu não sei exatamente aqui qual é a ampliação,
acredito que seja pelo menos aí 10 vezes, tá? Mas é uma ampliação realmente muito boa. Para que serve usar essa câmera, ou melhor, essa ótica, para fazer uma cirurgia desse tipo? Antigamente, para a gente acessar essas estruturas aqui da sobrancelha, ou essas estruturas aqui ao redor dos olhos, ou até aqui embaixo, a gente tinha que fazer uma cirurgia ampla. A gente tinha que incisar o couro cabeludo de um lado ao outro. Tinha que incisar tudo isso daqui, tá? Descolar toda essa pele para a gente conseguir, sob visão direta, acessar essas estruturas para conseguir fazer a reposição, para conseguir trabalhar a parte da musculatura e ter o efeito que a gente deseja, tá? Como que isso evoluiu? A cirurgia endoscópica evoluiu. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho aqui, mas a ótica que se usa para fazer uma colestectomia, uma cirurgia da vesícula endoscópica, ela é mais que o dobro do tamanho dessa aqui, tá? Ela é bem maior do que essa aqui. Essa aqui, ela realmente é muito delicada, tá? Ela é a mais delicada que eu conheço. Aqui se usa também para fazer artroscopia para os ortopedistas. A outra é bem maior que essa aqui. Então, através de pequenos orifícios, tá? Nesse caso no couro cabeludo, eu consigo acessar praticamente qualquer lugar do rosto, tá? Para que serve acessar através de uma câmera qualquer lugar do rosto? Basicamente, quando a gente faz uma cirurgia, seja ela qual for, uma cirurgia intraabdominal, uma cirurgia plástica, né, de face, por exemplo, é porque a gente tem a impressão que quando a gente faz cirurgia plástica, a gente só mexe na pele, né? Porque as incisões são grandes, geralmente, né? Abdominoplastia, por exemplo, aquela cicatriz enorme ali da abdominoplastia. Parece que a gente só tirou pele, mas ali dentro da abdominoplastia a gente tratou também a parte muscular, a gente tratou também, fez uma aplicatura da aponeurose do músculo reto abdominal para deixar a pessoa mais cinturada. A gente também fez uma lipoescultura daquela região, a gente tirou um pouco daquele excesso de tecido gorduroso. Então, tudo isso, a gente dá a impressão, quando a gente vê cirurgia plástica, que a gente só está fazendo a parte de pele, né? Mas, na verdade, quando a gente faz aquela incisão, a gente rebate aquela pele e faz o descolamento, aquilo é só o começo da cirurgia, tá? O mais importante da cirurgia é o que a gente faz depois disso. E depois disso, o que é depois disso? Depois disso é justamente a gente tratar a parte muscular da face, a gente tratar os ligamentos da face, a gente tratar a parte gordurosa dos bolsões de gordura da face, tá? Tratar a parte óssea da face, muitas vezes. Então, tudo isso são coisas que estão embutidas dentro de uma cirurgia, de um lifting de face, por exemplo, tá? E são coisas que você não está vendo, você não sabe. Você só vendo o resultado lá, só aquela cicatrizinha aqui, você não sabe tudo que a gente fez por dentro, né? Quando a gente usa uma câmera, o que a gente está querendo fazer, a gente está querendo justamente acessar aquele local que a gente geralmente acessa de forma aberta, só que de forma fechada, tá? Então, ao invés de eu abrir toda essa incisão para poder rebater isso daqui e chegar até esse músculo, eu venho com uma câmera, eu faço uma incisãozinha aqui e eu consigo chegar até esse músculo, sem precisar olhar diretamente, eu olho através da câmera, tá? Bem, a primeira vantagem é óbvia, então, né? O tamanho da cirurgia, o tamanho das incisões e, consequentemente, as complicações pós-operatório, toda a parte de recuperação que você pode imaginar que a gente está economizando quando a gente não incisa toda essa pele, né? Então, o que eu vou fazer exatamente no lifting endoscópico? Você já entendeu como é que funciona. Se tiver alguma dúvida aí, pergunta que a gente vai responder já, tá? O lifting endoscópico, basicamente, eu vou reposicionar sua sobrancelha. Primeiro objetivo, reposicionar sua sobrancelha. Quando eu libero esses ligamentos que tem aqui, ó, tem os ligamentos aqui que a gente sente. Se você palpar essa região lateral aqui, olha, você sente que tem um degrauzinho. Esse degrauzinho é um ligamento que vem desde aqui de cima, né? Tá? Crista temporal, que chama, que acaba num ligamento supraorbitário. O ligamento temporal lateral, que é justamente esse aqui embaixo que segura a sobrancelha da parte lateral. Liberando esse ligamento, liberando também o ligamento que tem aqui até a parte central da sobrancelha,
A sobrancelha fica praticamente solta na mão do cirurgião, tá? Eu consigo colocar ela aonde eu quiser. Se eu quiser levantar ela, eu levanto. Se eu quiser abaixar ela, eu abaixo. E dessa forma eu faço o que eu quiser com a sobrancelha após eu ter feito essa liberação, tá? E essa liberação eu vou fazer com essa câmera, tá? Então olha só, se você tem, por exemplo, eu tenho casos aqui na clínica de pacientes que são com aquele olhar muito de mal, né? Aquela sobrancelha muito arqueada, aquela parte central muito fechada. Tem pessoas que são naturalmente assim. Você olha, tá normal e ela tá com um aspecto de ranzinzo, né? Esse aspecto, às vezes, não é como a pessoa está se sentindo, né? A pessoa tem uma aparência diferente de como ela se sente. Então, ela chega no trabalho e a pessoa fala assim, pô, você está triste hoje, ou você está brava hoje? E a pessoa por dentro, ela está zen, né? Mas qual é o problema? O problema é anatômico. Ela tem um olhar assim, né? Um olhar sempre assim. Ou então a pessoa tem contratilidade do músculo pulgador, ela está sempre assim, olhando para você. Às vezes ela é uma pessoa super tranquila, super, né? Ela está super de bem naquele dia, só que o olhar dela não transmite isso. Quando a gente faz o lift endoscópico, a gente resolve esse problema, tá? Por que a gente resolve esse problema? Porque a gente tira primeiro, a gente trabalha essa musculatura do purgador para ela ficar menos contrátil, ela vai perder a sua força. Então você vai ter aquele efeito botox também, só que de forma definitiva, tá? Então você vai tentar contrair, você não vai conseguir, vai chegar até aqui, tá? Isso eu faço cirurgicamente usando aquela câmera. Outra coisa, a gente vai levantar a parte central da sobrancelha. Isso eu estou falando naquele caso específico, aquele cara que tem a cara de mal, ou aquela mulher, ou aquele homem que tem a cara de mal. A gente vai levantar a parte central da sobrancelha e vai compensar levantando também a parte lateral, tá? Quando a gente faz isso de forma dosada, sempre respeitando o homem, a mulher, por exemplo, a mulher sempre fica mais elegante com um olhar mais arqueado. O homem não, o homem fica mais elegante com a parte central levantada sem arquear, né? Então, sempre quando a gente respeita essas questões, a gente faz esse tratamento em pessoas que têm esse olhar muito assim diferente do que eles gostariam, o resultado é absurdo, assim, a sensação da pessoa que está se olhando no espelho é completamente meio doido o negócio. Lembrei de um caso de um paciente homem lá no Rio agora, que ele sempre teve esse olhar. Aqui, olha, chegava a formar uma ruga aqui. Ele é jovem, tem mais ou menos menos de 40 anos, se eu não me engano. Só que aqui, olha, tá vendo essa ruguinha que tá formando aqui, ó? Ele tinha isso aqui tão para baixo que formava essa ruga. Tem muitos homens e muitas mulheres que tem isso também, né? E ele tinha um enxerto de um silicone que um cirurgião plástico colocou aqui aqui na base da glabela. Ele colocou um enxerto de silicone para tentar diminuir essa ruga que formava aqui. E aí eu fiz um lift endoscópico nele. Por dentro eu tirei que era um enxertinho de silicone mais ou menos 1 centímetro. Eu retirei esse enxerto, reposicionei toda a sobrancelha dele. Ele ficou completamente, né, com a sobrancelha reposicionada. E automaticamente essa ruga aqui que forçava isso aqui para baixo, que é nada mais nada menos que toda a força do músculo corrugador que ele tinha, foi embora. Levantou isso aqui tudo, o nariz melhorou, tudo melhorou com um lift endoscópico, tá? Então, entendam o poder desse procedimento, tá? Basicamente, rejuvenescimento e reposição do olhar de vocês, tá bom? Diferença entre isso que eu falei e o Botox. Vamos fazer essa comparação. Lembra que o Botox, a gente paralisava o músculo? Se você tivesse, por exemplo, meu caso, eu tenho uma ptose de sobrancelha, né? Então, eu poderia muito bem chegar aqui e levantar isso aqui, ó. Fazer uma pequena elevação. E quando a gente fala de elevação, não é fazer isso aqui, né? A pessoa faz no espelho isso aqui, não é isso. Não chega nem a 1 centímetro a maior parte das vezes, tá? Fica na categoria dos milímetros, tá? Então 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, até 10 milímetros que é 1 centímetro, tá? Então é muito raro chegar a 1 centímetro.
geralmente fica na categoria dos milímetros, tá? Então é uma coisa sutil, mas que faz toda a diferença para o olhar da pessoa, tá bom? Então, no meu caso, se eu quero corrigir o meu olhar, eu acho, isso é uma coisa que acontece realmente comigo, né? Eu me acostumei muito a sorrir e a falar com as pessoas assim, ó, levantando a sobrancelha, isso é uma defesa que eu tenho desde a adolescência, porque se eu não fizer isso, as pessoas acham que eu tô com cara de mal, ou que eu tô falando uma coisa, que a pessoa acha que eu sou mandão, né? Porque eu falo, às vezes eu tô normal, aí eu falo uma coisa, a pessoa acha que eu tô mandando nela, mas não é. Então, às vezes, eu me acostumei a levantar a sobrancelha e a sorrir, né? Para dar leveza para a forma que eu falo, né? Isso é uma defesa pela minha própria pitose de sobrancelha que eu tenho, tá? Você vê, se eu tô normal, acho, né? Se eu faço botox na minha sobrancelha, o que vai acontecer? Vai piorar muito a minha situação. Se eu faço botox aqui na minha testa, aqui vai baixar. Tum. Ó, o meu problema aqui já era um problema, piorou o meu problema. E para piorar, eu não vou conseguir levantar, não consigo nem ter a expressão. Então, eu vou falar com a pessoa sempre assim, ó. A pessoa vai achar que eu estou sempre com cara de mal, tá? Eu não tenho indicação de fazer botox na testa. No máximo que eu poderia fazer seria aqui, tá? Quem sabe um dia. Alguém me convence. Então, no meu caso, a única coisa que me resolveria seria um lift endoscópico. Que eu faria essa elevação pequena, tá? Deixando o meu olhar mais suave, tá? Então eu não teria que me preocupar em fazer isso para falar com vocês, tá? Hoje eu falo muito assim, daqui a pouco eu vou estar cheio de ruga na testa, porque justamente eu preciso levantar minha sobrancelha para vocês não acharem que eu estou brigando com vocês, entendeu? Basicamente é isso. Aí quando eu quero brigar com a pessoa, aí realmente eu abaixo a sobrancelha e o bicho pega, mas normalmente eu levanto, tá? Então entenderam que tem casos que o botox não dá jeito, só piora, que seria o meu, por exemplo, tá? Então no meu caso, a única forma de eu resolver seria eu fazer um lift endoscópio para levantar o meu olhar, não baixar, tá? Então no meu caso, por exemplo, de muitas de vocês, com certeza, vocês não teriam indicação, tá bom? Então, indicações clássicas de um lift endoscópio: olhar caído, como o pessoal já falaram aí, né? A ptose dessa parte da sobrancelha, lateral ou medial, tanto faz. O olhar o excesso de lateralização da sobrancelha, aquele olhar, né, meio de malévola, né, que fica aquele exagero. Então eu consigo reposicionar isso aqui, levantar mais a parte central, baixar um pouco mais a parte lateral, ficar uma coisa mais natural. Pessoas que têm um olhar triste, né, aquele olharzinho assim, né, que tem um olhar triste também, que tem muito a ver com o posicionamento da sobrancelha e também do terço médio, que já vou falar disso. E aquela pessoa também que tem um olhar de cansado também, né? Então, são essas indicações em relação ao olhar. O que mais que o lift endoscópico pode fazer por você? Além de diminuir a contratilidade do músculo, né, tanto do colgador como do frontal, e reposicionar sua sobrancelha, que para mim já é mais do que motivo para fazer esse procedimento, e isso ser definitivo, né, não durar 4 meses, como dura o botox, eu também consigo, através dessa mesma incisão, ó, entrar por aqui, ó, dentro do cabelo, ó, é por dentro, não é por fora, né, e vir até aqui, tá vendo? Tá? Essa região eu consigo acessar também. Quando eu acesso essa região, se vocês repararem, olha só, suco nasogeniano subiu, tá? Esse é o limite da dissecção daqui. O que é essa região daqui? É justamente o terço médio. E é o terço médio que não tem nenhuma outra cirurgia capaz de resolver de forma tão eficaz e tão pouco invasiva, tá? Tem outras cirurgias que você consegue resolver terço médio, só que são cirurgias bem mais invasivas. Tem uma que você abre aqui por baixo da sobrancelha, descola tudo essa parte de forma periostal e faz suspensão e prende aqui na órbita. Tem outra que você abre por dentro da boca, descola sua periostal e também prende lá em cima. Tem outras formas de fazer, mas de forma tão pouco invasiva e rápida, nada se compara a um lift endoscópico, tá? E para que serve levantar o terço médio? Basicamente, 80% das pessoas acima de 40 anos têm ptose do terço médio. 80%, tá? Então, principalmente mulheres, tá?
Homens, a ptose do terço médio geralmente é menor, não atrapalha tanto no envelhecimento, mas mulheres que têm que manter sempre o rosto mais alongado, a ptose do terço médio atrapalha bastante. E o lifting tradicional, que é aquele lift que a gente corta aqui, ele não resolve o terço médio, ele só resolve essa parte lateral. Ó. Aqui continua. A pessoa que tem suco nasogeniano, não sei se vocês já repararam isso. Tem gente que fez o lift e continua com o suco nasogeniano, continua com o bigode chinês. Por quê? Porque o lifting não resolve o terço médio. Por isso, sempre quando eu faço o lifting tradicional, eu sempre, quando indicado, lógico, faço o lifting endoscópico junto, no mesmo tempo. Porque aí eu reposiciono a sobrancelha, levanto o terço médio e no final eu faço o ajuste do pescoço, da papada, do ângulo da mandíbula, tá? Então, é extremamente importante a elevação do terço médio no lifting endoscópico. Entendido? Tempo de resultado. Basicamente, não tem nem que falar, né? Um dura 4 meses, outro dura 10, 15 anos. O resultado de um lifting endoscópico ele é tão duradouro que chega ao ponto de, em casos que eu faço lifting completo, né, endoscópio, né, isso eu nem tenho experiência nisso, porque né, não tem tempo de formado para isso. Mas nos livros falam que o lifting tradicional ele dura uma média de 10 anos. O lifting endoscópico dura mais que 10 anos, chegando a 15 ou mais. Então, quando a pessoa, assim, teoricamente, precisa retocar aquele lifting dessa parte aqui inferior, geralmente não precisa nem mexer na parte que foi feita no endoscópico, entendeu? Então, realmente é um procedimento muito duradouro, tá? Então, não tem nem como comparar a durabilidade de um lifting endoscópico e a durabilidade de um Botox. Fora também a questão de resultado. Na minha opinião, o resultado de um lifting endoscópico é muito mais natural que de um Botox. E eu tenho tudo muito mais na mão para resolver, para fazer o que eu quero no lifting endoscópico, tá? As trações, as elevações, o quanto que eu quero que pare de contrair o músculo, etc. Tá bom? Uma pergunta aqui comum é a idade, né? Qual idade que eu posso fazer Botox, qual idade que eu posso fazer lifting endoscópico? Vou falar vou caguetar aqui uma pessoa, que é meu irmão, Patrick, estou sempre com ele aí. Eu faço Botox nele desde que ele tinha 19 anos, tá? Por que eu faço? Porque eu sou louco? Ou porque ele é louco? Não. Eu não faço em mim, faço nele, só pra vocês terem ideia. Eu tenho 8 anos a mais que ele, hoje ele está com quase 30. Então, por que eu faço nele, acho que desde que ele tem 19 anos? Porque ele puxou ao pai dele numa característica que é geralmente quando a gente levanta a parte frontal, né, a gente levanta e faz vários vinquinhos, né, várias ruguinhas de expressão. Ele, que nem o pai dele, que é meu padrasto, quando ele levanta, ele só formava uma única ruga aqui no meio, tá? Tem gente que tem essa característica. Então ele levantava e formava uma ruga aqui. Ele com 19 anos já estava começando a ficar com essa ruga marcada. Porque imagina todo o músculo frontal contraindo, em vez de distribuir em várias mini rugas, formava uma macro ruga aqui no meio. E aí um dia ele me pediu isso, eu me consenti, fiz, ficou muito bom, ele é viciado e faz até hoje. Por que ele pode fazer Botox? Eu faço nele há muitos anos, né? Porque justamente ele não tem ptose de sobrancelha, né? A sobrancelha dele é mais no lugar do que a minha, tá? Então nele eu consigo fazer um Botox e ficar tudo muito bom, ficar um resultado natural e muito bom, e tem a disponibilidade para isso, né? E não tem outras indicações de eu fazer o lifting endoscópico, por exemplo, não tem rugas nessa região, não tem, então tá bom, tá satisfeito e vou continuar fazendo o Botox nele até ele envelhecer mais um pouquinho e começar outras rugas a aparecer, aí começa a ter uma indicação mais formal. Mas tem pessoas que mais jovens também, na casa dos 20 e poucos anos, já tem isso aqui muito forte, né? E já tem também essa musculatura muito forte, né? Tem pessoas também com 20 e poucos anos que já começa a ter queda do terço médio. É raro, mas já vi casos, tá? Pessoas com envelhecimento precoce e tal. Então, as mesmas indicações para fazer um Botox, na minha opinião, são as mesmas indicações para fazer um lifting endoscópico. Lifting endoscópico, ela é uma cirurgia de pacientes jovens, né?
Claro que umas pacientes mais velhas, que eu vou fazer outras coisas, eu também vou fazer lift endoscópico, mas eu quero dizer o seguinte, a indicação dele para mim, o lift endoscópico, a indicação dele não é para corrigir traços do envelhecimento, é para corrigir traços da anatomia, que estão em desacordo com a harmonia do seu rosto, tá? Então, se você tem aquilo que eu falei, uma sobrancelha muito baixa, um olhar caído, um olhar de tristeza, de mal, de chateado, de estressado e tal, isso não é aquilo que você deseja transparecer, você tem indicação dependendo da sua idade, tá? Eu considero um procedimento corretivo, que nem fazer uma rinoplastia, tá? Você tem um nariz que você não gosta do formato dele, ou da ponta, ou do dorso, você quer corrigir o nariz. Para mim é a mesma coisa. Quero corrigir o olhar, não gosto do meu olhar, quero corrigir meu olhar. Então essa é a indicação do lift endoscópico. Então não tem idade para isso. Eu evito fazer, eu nunca fiz, eu acho que o mais novo que eu fiz tinha 25 anos, por aí. 25, 26 anos, tá? Se eu não me engano. Tá? Mas não vejo restrição de idade, não. Dúvida, Jafra? A maioria você respondeu, mas a Raquel perguntou quem tem um olho maior que o outro. Raquel perguntou quem tem um olho maior que o outro. Boa pergunta e de difícil resposta. Porque um olho maior que o outro pode ser por diversas causas, né? O olho maior que o outro pode ser porque você abre mais a pálpebra superior de um lado e menos do outro, pode ter uma ptose palpebral de um dos lados. O olho maior que o outro pode ser porque você tem uma diferença de posicionamento do tarso inferior, né? Um lado mais baixo, outro lado mais alto, né? Isso pode dar um olho maior que o outro. O olho maior que o outro pode ser causado por diferença de altura de sobrancelha também, que no final das contas também pode dar essa sensação de olho maior que o outro. Ou também, às vezes, tem algumas pessoas que têm um envelhecimento mais de um lado que do outro, da parte da pálpebra. Então, um lado da pálpebra está mais certinho, do outro lado está mais caída, está mais sobrando. E essa pálpebra sobrando, às vezes, fica sobre a pestana, né? sobre aqui o cílio, e dando a sensação que um olho está maior que o outro também. Então, tem que identificar a causa desse um olho maior que o outro. Pode ser também uma causa óssea, também anatômica mais profunda, mais raro, né? Tem que identificar a causa disso daí para a gente poder atuar sobre a causa, tá? Mas são todas essas possibilidades aí que eu estou tentando imaginar aqui para um olho ser maior que o outro. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Que mais? Deixa eu ver aqui se eu enxergo, se eu acho alguma coisa. A Cleide está perguntando se eu já fiz em mim. O meu rosto está lisinho. Obrigado, Cleide. Nunca fiz nada em mim. Eu tenho que tomar vergonha e começar a fazer alguma coisa que a idade está chegando. Serve para papada? Não. Blanca? Não. Eu estou falando só do terço médio superior da face. Aqui embaixo, vamos falar em outro vídeo, tá? Tenho 40 anos e comecei o Botox. É isso aí, tá? Pode fazer Botox, pode fazer o lift endoscópico também. Vai ter um resultado mais duradouro. Valores, vocês têm que falar com o pessoal aqui a Eli tá aí online, que é minha gerente aqui da clínica. Vocês podem falar diretamente com ela no Instagram dela, tá? Eli Silva Oficial. Entra no Instagram dela, vocês podem falar diretamente com ela, elas podem passar, ela pode te dar, te falar mais detalhes, né? De consulta, essas coisas. O que mais? Vocês querem saber preço, né? Infelizmente eu não posso falar. Isso é uma regra do CFM, do conselho, tá? O irmão, rosto, né? Doutor, tem 48 anos da pele no rosto, muita pele. Isso aí. Val, tem que checar isso daí para ver o que dá para fazer. Às vezes é um peeling que resolve, às vezes é um lifting. Você responde a questão da idade. Sou de Juazeiro do Norte. Bianca, eu tenho muitos pacientes de fora do estado e de fora do Brasil. Então, assim, a nossa equipe está muito acostumada a orientar vocês, desde passagem aérea, hotel, local para ficar, pessoas para ficar com vocês. Tudo isso a gente consegue orientar, tá bom? Pode ligar aqui para a nossa equipe que eles vão te ajudar. Denise, tô cheio de perguntas. Eu ia na consulta, então você só fez as falou que tem perguntas. Cadê as suas perguntas? Denise Avelar. Então é isso, pessoal.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para baixo. Ah, recuperação, foi uma pergunta aqui, ó. Recuperação. Boa pergunta, esqueci de falar sobre recuperação. Bem, então vamos falar das incisões primeiro, né? Incisões. Uma central aqui dentro do couro cabeludo, uma lateral e a outra mais lateral ainda, aqui na parte lateral. Então isso aqui a gente dá uns pontinhos aqui que a gente tira com mais ou menos 10 dias, tá? Aqui no resto do rosto não tem nenhuma cicatriz, a não ser que a gente faça concomitante a esse procedimento uma blefaroplastia superior, tá? Que aí fica aquela cicatrizinha da blefaro, aquele pontinho que a gente tira com 5 a 7 dias. Então, no início você vai ficar inchada, não é um procedimento que você vai fazer hoje, vai poder trabalhar amanhã. Você vai ficar inchada, não tem jeito. Esse inchaço, ele varia de pessoa para pessoa. Geralmente, com 2 semanas, os pacientes se sentem confortáveis para voltar às atividades aos poucos, tá? Com 2 semanas. Por que 2 semanas? Medicamente, eu já posso liberar com 7 dias. 7 dias não tem nenhum impedimento médico, tá? Mas é mais uma questão mesmo de inchaço e tudo mais, tá? Eu tive pacientes que com 1 semana estavam ótimas, você nem acreditava que ela tinha feito 1 semana atrás. E já tive pacientes aqui também que com 2 semanas estavam mais inchadas do que a média. Então isso daí vocês têm que realmente sentar e avaliar, dependendo do tipo de vida que vocês levam, para a gente poder encaixar isso daí no estilo de vida de vocês, tá? Mas vamos botar aí mais ou menos aí 2 semanas, tá bom? Mais alguma pergunta? Quanto tempo tira os pontos? Respondi. Geralmente 10 dias do couro cabeludo, mas 5 a 7 dias da pálpebra, tá? Acho que é por aí. Pessoal, vou tentar salvar esse vídeo. Outra live que eu fiz eu não consegui, deu um pau aqui no telefone, não salvou. E eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Vai ficar 24 horas rolando aí, mas no YouTube depois esse vídeo vai ficar disponível para vocês, se quiserem rever ou quiserem indicar para alguma amiga ou amigo de vocês verem esse vídeo. Beleza? Muito obrigado a vocês pela audiência, pela paciência. Beijinho para vocês. Tchau, Rafa. Tchau. Tchau, tchau.